Seguinte, Cogos. Eu quero uma resposta direta e não pode dar a resposta meio sem responder. A tradição católica ou o livre mercado? A liberdade econômica? Só pode escolher um. Se houver qualquer conflito entre eles, a tradição católica. Só que não há muito conflito. Na verdade, o livre mercado é preconizado pela tradição católica. Por que não há, Cogos? Porque, na verdade, a tradição católica ela vai defender o princípio da subsidiariedade. E esse princípio é justamente que as coisas que podem ser resolvidas localmente devem ser resolvidas localmente. O livre mercado é o que tem de mais local possível. Porque é a liberdade de cada empreendedor. Então, o livre mercado é perfeitamente compatível. Mas isso é na teoria, Cogos, porque no livre mercado americano eu não vejo isso, eu vejo grandes... Por exemplo, eu veria isso dos locais se resolverem no corporativismo, certo? Um corporativismo europeu. Mas só que no livre mercado, por exemplo, o maior exemplo de liberalismo, o livre mercado que tem no mundo, Estados Unidos. Você vê agentes externos de certos grupos mandando o livre mercado. O livre mercado ainda é controlado, senhor Cogos. Mas esse livre mercado não é livre, portanto, porque esses agentes que controlam, eles impõem lobby, subsídio, eles conseguem Mas o Cogos, quem criou a ideia de livre mercado também foi liberais após Revolução Francesa. De forma nenhuma. É tudo após a Revolução Francesa. De forma nenhuma. A liberdade econômica, ela já é discutida pelos jesuítas, pelos escolásticos de Salamanca e pelo próprio São Tomás de Aquino. Então, o São Tomás de Aquino já falava, a propriedade privada é a melhor forma de organizar a sociedade porque promove a virtude e evita os conflitos. Mas os Cogos, o grande filósofo Júlio Evola, ele fala que dividir a política em coisa econômica é reduzir a política. Você tira o metafísico da política e vira só a questão econômica, Estado grande, Estado pequeno. Isso porque o Júlio Evola não era católico, ele era agnóstico, ele desprezava as coisas materiais. Não, sim, ele tá ponderando demais também. Não, né? mas ele tem muito conhecimento ali, mas tá, por exemplo, o Santíssimo, por exemplo. Você deu uma mudada de assunto também. Você perdeu o argumento e mudou de assunto. Deixa ele ouvir, fala aí. Não, faz parte do mesmo assunto, cara. Ô, Cogos, o Beato José Antônio Primo de Rivera, pra mim, um dos maiores santos espanhóis. José Antônio Primo de Rivera, pra mim, um dos maiores santos da história europeia. Eu gosto muito dele. Então, ele falou o seguinte, cara, a gente não pode... ele falou o seguinte, a gente é uma terceira posição no sentido de, a gente não é revolucionário pra destruir tudo, mas a gente não conserva as injustiças de mesmo modo. Muito bem, mas assim, qual é a incompatibilidade do Beato Rivera com o livre mercado? Não entendi. Porque o livre mercado é uma coisa americana, cara. Um negócio, essas ideias libertárias, liberais. Cara, é o seguinte, na República de Weimar, a República de Weimar tinha uma liberdade muito grande. O que acontecia? Eles tinham instabilidade financeira, mas só que tinha casa... Era o único país no mundo que você podia trocar de sexo, entendeu? O livre mercado, ele é amoral, cara. Não, o livre mercado, ele não é amoral. O livre mercado, ele preconiza a ideia da dignidade do homem na sua direito à propriedade privada quando usado pro bem comum. Isso é a doutrina atomista. Se o cara for usar pra mudar de sexo, realmente tem que ter uma intervenção pra proibir. Putz. Sim, mas, pô, cara, daí já não é... Entendeu, cara? Por isso não é tão libertário assim também, né? Mas não é como eu respondi sua pergunta? Você não perguntou pra mim, entre a tradição católica e o livre mercado, qual que eu escolho? Eu escolho a tradição católica toda vez que houver algum conflito. Sim, mas só que, sei lá, cara, acho que os libertários não têm uma visão muito assim. Por exemplo, eu sou libertário. Tem um monte de libertário, cara, que eles dizem que você pode ter CP no celular, que não é crime. Mas aqui você tá discutindo com Cogos, não é com os libertários. Você fica falando em cima? Deixa eu ouvir a pergunta, caralho. Fala. Mas não se irrite. Deixa eu ouvir a pergunta. Fala aí, Matheus. A pergunta? É que o cara falou em cima que Não, mas qual das perguntas? A última, eu não entendi, cortou. A pergunta. Ah, tá, a última coisa que eu falei. Mas, ô, Cogos, você acha que falou que alguns libertários defendem o quê? Você ter pornografia infantil, porque o problema é você ser pedófilo. Não. Isso aí viola a lei natural. Isso é crime contra a natureza. Isso aí você pode mandar pro de pedrinhas. Okay. Eu não sou libertário nesse sentido. Vou. Eu sou a favor de você ter sua empresa sem o governo ficar regulando a tua produção, a lei trabalhista. Eu sou contra a inflação. Agora, você ter pornografia infantil no celular é preso de pedrinhas, cara. O cara joga o exemplo, ele bota o exemplo lá. É que é o seguinte, a questão é o seguinte. Por que quem critica o livre mercado e os libertários sempre tem um fetiche de ficar falando de pedofilia o tempo inteiro, né? Sei lá, cara. Não, cara, mas...
Não, mas, ô Cogos, vou te dar um exemplo. Você vê o Estado como algo mal, porque é um Estado degenerado. Cara, o Estado é a união do povo, Cogos. Por que o Estado não pode se unir ao livre mercado? Porque você tá falando a definição de Estado escolástica. Tem um livro do José Antônio de Barreira que ele fala, o Estado medieval era o Estado como sociedade política. Agora, quando você fala, não, o Estado é o monopólio da defesa e da justiça que vai se impor coercitivamente, isso não é mais a união da sociedade. Isso é o contrário da união da sociedade. Isso é imposição parasítica externa. Verdade. Verdade mesmo. Entende, mas o Cogos também, eu não cara, entendo nada. fala, que as pessoas querem ter liberdade, mas Cogos, e as nações, cara, as nações que são feitas de peraí, você entendeu? Você entendeu ou não? Ele te explicou um monte de coisa aqui e você falou, tá, mas... Ele nem entende. Ele tá só mudando o assunto. É só você ler um livro chamado Nations by Consent. Bom, então vamos falar disso. Nações por consentimento. Tá fácil, meu. Nações por consentimento, não tem problema. Você pode ter sindicato, nações, governo, exército, justiça, desde que seja por consentimento, cara. Isso é Francisco de Vitória, isso é um jesuíta. Você nem lê. Tá bom, então. Então, tchau. Não, aqui pra mim a liberdade é por outro caminho. Tá. Tá bom. Não, você tá errado. Qual que é a sua opinião? Qual que é o caminho pra liberdade? Corporativismo. E um governo nacionalista. É, aí você tá tendo aí uma falta de percepção econômica. Eu acho que você devia ler alguma coisa Porque de... o corporativismo, você pega os patrões, une os patrões. Tipo, você faz tudo meio em sindicato, né? Cada grupo conversa ali. Primeira coisa, você tem 15 anos de idade. Primeira coisa. Vamos falar assim, ó. Eu recomendo você ler um livro do Antônio Rafuen. Né? Tem 2 livros muito bons. 3, vai. O Antônio Rafuen, que é... 4. Não, 3. O Antônio Rafuen, que ele escreve sobre a história do pensamento escolástico. Depois você vai ler o Thomas Woods, como a Igreja Católica e o livre mercado andam juntos, né? The Church and the Market. E aí tem um livro do Adolfo Lindenberg, que era da TFP. Dá uma lida nesses livros. Tá. Sabe que ele não vai ler, né? Não sei, mas tá bom. Não, mas o cara tem curiosidade intelectual, cara. O cara tá falando sério. Tem bosta nenhuma, ele tá tendo uma divergência intelectual de respeito aqui, porra. É verdade. Obrigado, então, Matheus. Só pra completar, você me considera um cara, uma figura intelectual. Eu não sou um chimpa, não sou um plebe, então, Cogos. Não, você tem um interesse, né? Ele falou que já tá feliz porque você não considera ele um burro, um chimpa. Não, acho que tá tendo uma divergência que a gente podia ter numa universidade, não é? Eu tô respeitosamente te recomendando livros pra você entender a dinâmica da economia de mercado. Mas ele não vai ler. Então, não, tá bom, então. Então, tchau, Matheus. Justo. Tá botando as asinhas pra fora obrigado. O Carlinhos aqui. Você tá muito... tá demais. Muito paspica. Ô, Cogos, não teve uma história que você foi debater em uma escola e aí o pessoal te deu uma enquadrada, as crianças? Pô, mas o pessoal é tão burro que não viu que no vídeo eu falei que eu teria tomado uma enquadrada se não tivesse estudado. Foi isso que eu falei, porra. Mas qual era o assunto? O assunto era darwinismo versus design inteligente. E o que as crianças perguntaram sobre isso? Não, os moleques tinham 11, 12 anos. Aí eu fui convidado pra participar de um debate que ia ter nessa escola, porque todo mundo lá era darwinista. E não tinha um criacionista, um defensor do design inteligente pra debater com eles. E como essa escola se chama Virtus Acton, eles preconizam muito o debate socrático, eu acho um modelo de escola muito bom. Eu facilmente colocaria o filho numa escola dessa. Maneiro. Então, só que assim, é muito raro você achar um defensor do design inteligente. E tanto eles valorizam o debate aberto que eles me chamaram. Só que aí eu não o subestimei. Eu falei, são crianças de 11, 12 anos? São. Mas eu não vou subestimar. Eu li Arte da Guerra. Então o que eu fiz? Estudei o tema. Eu peguei meus livros de design inteligente e li. Quando eu cheguei no debate, cheguei municiado. Só que as crianças eram tão boas que eu falei, cara, eu ganhei. Mas se eu não tivesse me preparado, eu teria tomado um couro. Boa. Temos mais alguém na linha aqui? Vamos ver quem é. Alô? Alô? Quem fala? Igor de Tatuí. É o Igor de Tatuí. Tudo bem, Igor? Bom. Tudo jóia. Você tem pergunta para o Cogos? Ele é um cara muito inteligente.